Vamos para a semana 5 do PET 2, continuando aqui com a nossa interpretação de texto e leitura, agora com outro gênero, muito bom também, muito gostoso de ler, interessante, que é a crônica, certo? O que é uma crônica? Geralmente é um textinho curto, escrito em prosa, ou seja, não é versos, né? Você tem parágrafos, né? Tem toda uma... Assim, pode ter um ou mais parágrafos, depende do tamanho, não é muito curta também, depende, tá? Depende do autor. Mas é um texto que retrata alguma coisa do dia a dia, né? Os cronistas, eles pegam alguma coisinha, alguma coisa banal, né? Coisa corriqueira, ou seja, coisa que acontece diariamente, coisas que não são assim extraordinárias, né? Ou seja, são ordinárias, acontecem todos os dias, são comuns de acontecer, etc. Só que eles pegam esses fatos comuns, essas coisas cotidianas, e têm um olhar sobre isso diferenciado. E a partir desse olhar diferenciado, eles compõem então um texto interessante para falar daquilo. E aí depende do olhar do cronista, né? Depende do olhar do autor. Ele pode olhar uma coisa e enxergar aquilo de forma poética, ele pode olhar uma coisa simples ali do dia a dia e falar daquilo de uma forma bem-humorada. Ele pode olhar uma coisa do dia a dia e dar ali um tom mais dramático para aquilo, né? O certo é que ele vai fazer uma reflexão e vai fazer a gente também olhar aquilo, né? Junto com ele, aquela coisa banal, simples, como também, sim, como a gente também vai entender que de fato tem algo interessante ali. Ou seja, a gente entra na mente do autor, né, digamos assim. Ou seja, ele mostra pra gente que a realidade, né, as coisas simples do dia a dia são mais interessantes do que a gente imagina, né? A gente, como se diz, aquilo que as pessoas falam, né, passa despercebido, porque a gente não nota, a gente não para olhar realmente, a gente não reflete. A correria do dia a dia, a gente esquece de observar as coisas, os detalhes, né? E os cronistas, eles têm esse olhar, digamos assim, esse olhar atento, né, para coisas do dia a dia, certo? Então, as características da crônica principais, né? É uma narrativa curta, né? Se for narrativa, porque às vezes tem crônicas que elas não são narrativas, elas são mais reflexivas, mais dissertativas, tá? Uso de uma linguagem simples e coloquial. Então, assim, as crônicas, elas usam uma linguagem mais informal, tá? Não é aquela linguagem complexa, cheia de vocabulário, assim, erudito, palavras difíceis, não. É tudo muito simples. Por isso que é gostoso de ler, porque não tem dificuldade de ler uma crônica, né? Presença de poucos personagens, ou seja, quando é uma história mesmo, quando é uma narrativa, tem poucos personagens, tá? Muito poucos personagens, certo? O espaço é reduzido, ou seja, parecido com o conto, né? Também tem um espaço bem reduzido mesmo, bem pequeno. E, como eu já disse, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. E aí, como eu falei, depende do olhar do autor, né? Então, assim, tem a crônica narrativa, certo? Lá. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né? Com enredo, foco narrativo, personagens, tempo, espaço, né? E aí, por conta disso, ela fica muito parecida com um conto, né? Às vezes a gente tem que ter um olhar mais... Às vezes confunde um pouco, dependendo da crônica, né? Agora, qual que seria a diferença da crônica e do conto? É que o conto, geralmente, ele vai ter uma profundidade maior, pouco, e ele vai falar de coisas que não são do cotidiano. Tanto que a gente tem um conto fantástico, por exemplo, que vai falar de coisas fantásticas. Tem um conto que é suspense, tem terror também. Enfim, tem diversos gêneros de conto, né? E isso se aprofunda um pouquinho mais. Agora, a crônica não. Ela pode ter, né? Ela vai ter uma historinha também, vai ter um enredo, tudo, personagens, né? Mas vai ser uma coisa mais do dia a dia, assim, uma história mais de algo corriqueiro, né? Claro, com os elementos interessantes que vão fazer com que, de fato, aquela historinha do dia a dia não seja simplesmente uma historinha entediante de ler, né? Certo? Porque senão não tem graça.
Então, aí que tá. O cronista ele tem que olhar aquilo de uma forma interessante. Compor o texto dele pensando nisso, né? Senão fica chato, tá bom? Então, olha só. Aí, a partir disso, a gente tem, então, diversos tipos de crônica. Como eu falei, além da narrativa, tem a crônica descritiva e a crônica dissertativa. A crônica dissertativa, por exemplo, ela está mais relacionada com o texto jornalístico, né? Porque todas as notícias elas podem ser objeto de crônica, né? Por quê? Porque notícia é coisa que acontece dia a dia, né? Então, assim, um jornalista, muitos jornalistas são também cronistas, certo? Ou seja, são crônicas da atualidade. A crônica jornalística ela vai falar, por exemplo, de fazer reflexões sobre acontecimentos da atualidade, como eu disse. Aquilo que é notícia também pode ser transformado em crônica, que aí já é meio que também um olhar do cronista em relação àquele fato que aconteceu, aquele noticiário, né? Então, ele vai compor seu texto tendo um olhar interessante sobre aquela notícia, aquele fato. A crônica histórica, como o próprio nome diz, ela vai entrar na questão da história, né? Vai pegar acontecimentos históricos e vai ter um olhar também interessante sobre eles, certo? Vai recontar eles de alguma forma, né? A crônica humorística, que talvez seja uma das mais mais difundidas, né? Porque é a que é mais gostosa de ler e é a que o pessoal mais gosta mesmo, que é sempre tratar de qualquer tema, né? Seja temas sociais, temas políticos, né? Culturais, econômicos, enfim, esportivos, qualquer coisa, tratar isso de uma forma bem humorada, né? Usando ironia, sarcasmo, certo? Às vezes criando uma historinha de comédia para falar dessas coisas, né? A gente tem, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, é um autor que usa muito disso, né? Aborda diversos temas sociais e políticos, culturais a partir do humor, né? Suas crônicas são muito famosas, são muito bem prestigiadas pelo público. E a gente tem também, né, a fusão de alguns desses elementos, né? Então, por exemplo, você pode ter uma crônica que é jornalística e humorística ao mesmo tempo, é muito comum, né? Ou seja, pegar um fato que é notícia e falar desse fato de uma forma bem humorada, né? Como a gente viu aqui, ó, política, ela pode ser tema de crônica, né? E a gente sabe que assuntos relacionados à política são assuntos de jornal também, né? São coisas que estão acontecendo aí na política aí do dia a dia, né? E nos governos, aí, etc. Então, o que acontece? O cronista ele vê esses fatos políticos, né? Que são publicados no jornal e compõe um texto, então, que vai tratar desses acontecimentos de forma interessante e bem humorada. Aí, muito bem, aí a gente vamos então lá para o nosso texto, para a nossa crônica, uma crônica bem curtinha, né? Olha só, esse autor aqui, ó, Mário Quintana, tá? Ele é um autor que se destaca muito por textos curtos, né? E ele gosta de textos curtos, interessante essa característica dele. Ele é poeta também, ele escreve poeminhas curtinhos, né? E tudo assim com muita profundidade, curto, mas profundo, interessante, né? Ele é um autor que eu gosto muito. Então, olha só, trágico acidente de leitura, né? Então, vocês leiam com atenção aí, tá? Ele vai explicar pra gente que ele estava lendo, né, um livro e ele estava ali muito não sei quem gosta de ler já fez essa experiência. Quando você está lendo uma história, um assunto interessante, você está mergulhado ali naquilo. Aquilo é gostoso de ler. Você está ali, nossa, que interessante, você está ali compenetrado, né? Só que aí, no caso aqui da história dele, ele se deparou com essa palavra aqui, né? Que é uma palavra cá entre nós, né? É uma palavra muito estranha, né? O que seria abscôndito, né? Eu fui pesquisar o sentido dessa palavra, tem a ver com alguma coisa assim que se esconde, né? Então, aquele que se esconde, algo que fica escondido, mais ou menos nesse sentido. Então, veja bem, quando ele se deparou com essa palavra, todo aquele prazer que ele estava tendo de ler, aquilo se perdeu, porque
aquela palavra incomodou ele, né? Ele não sabia o sentido daquela palavra e aquilo foi uma tragédia na sua leitura, né? Por isso que ele fala que foi um trágico acidente de leitura. Por quê? Porque ele estava comparando a sua leitura prazerosa a uma viagem bem gostosa, assim, tipo uma viagem de trenó. Sabe o trenó quando está deslizando na neve, assim? A gente nunca teve essa experiência, né? Pelo menos nunca tive, mas deve ser bem legal, né? Imagina você tirando o frio, né? Mas deve ser bem legal você deslizar sobre a neve naquele trenó, né? Ou pensa um tobogã, né? Aqueles tobogãs gigantes que a pessoa vai ali, desliza, que delícia, né? Então, ele estava comparando a sua leitura a isso, né? Tanto que ele falava, eu não lia, eu deslizava, né? E vai dizer que é uma viagem que ele estava tendo ali, uma coisa, né? O tapete mágico, imagina você flutuando no tapete mágico. Então, assim, aquele prazer de ler. Só que aí, de repente, aparece essa palavra. E isso faz com que ele fique desnorteado, digamos assim, ele fica incomodado. Aquilo acabou com a leitura dele, né? Então, ó, que momento passei, né? Um momento de imobilidade, de apreensão, de quando o fotógrafo se prostra atrás da máquina. Aqui ele está falando daqueles envolvidos, e os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. Aqui no vídeo, vocês podem ver aí, que eu coloquei no vídeo, essa imagem, né? De daqueles fotógrafos antigos, com aquelas máquinas antigas que tinha aquele pano, né, preto, e a pessoa ficava ali, punha a cabeça, ficava escondida dentro para tirar a foto, né. Quem já assistiu o Chaves e viu lá o seu Madruga fotógrafo, nossa, difícil falar, seu Madruga fotógrafo, trava a língua. Então, sabe como é que é essa máquina que eu estou falando. Então ele compara essa palavra aqui, né, e tem a ver mesmo com o negócio de escondido, né. Então veja bem que até ele já dá aqui agora um pouco o sentido da palavra, né? Ficar escondido, né? Por trás daquele pano preto. Ele vai comparar isso também ao terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar fogo, né? Então aquele momento terrível ali de pessoa que vai ser executada, né? Então foi assim que ele se sentiu, né? Aquela palavra arrebentou com a leitura dele. Então ele vai dizer que vai chamar isso de um trágico acidente de leitura, né? Ou seja, algo que quebrou todo o seu encanto ali. Então é interessante, né? Veja bem como que ele, a partir de uma coisa comum, que a gente lê um texto e de repente se deparar com uma palavra que a gente não conhece o sentido dela, né? E é chato, né? Quando você está lendo, você vê uma palavra que você não sabe o sentido. Aí você tenta ler, você tenta descobrir o sentido, mas às vezes você não consegue. Aí você tem que parar a leitura para ir lá num dicionário ou procurar o sentido daquela palavra, e comparar com o texto, ver realmente qual o sentido que é, porque às vezes não tem só um sentido, né? Uma palavra tem mais de um sentido. Então tudo isso é um pouco trabalhoso, né? Chato. Às vezes tem gente que até desiste de ler por causa disso, porque não tem ainda uma bagagem de leitura boa, e aí acaba se deparando com muitas palavras desconhecidas, né? E acaba desistindo de ler porque não consegue entender realmente por conta de não saber o sentido das palavras. Mas é normal, né? Quando a gente está aprendendo a ler, ou a gente ainda não tem uma prática de leitura, a gente vai se deparar realmente com muitas palavras. Por exemplo, tem gente que não sabe o que é apreensão. O que é apreensão? Tem gente que não sabe. Mas é normal, se a pessoa não tem muita prática de leitura, ela não vai saber tantos sentidos assim. Por isso que é uma prática, né? Quanto mais você lê, mais você vai adquirindo palavras para o seu vocabulário, mais você vai sabendo o sentido das palavras, e aí, quanto mais você lê, mais as leituras ficam fáceis, mas sempre vai surgir alguma palavra que você não sabe, né? O bom é que você tem a oportunidade de aprender aquela palavra, né? O sentido dela, certo? Apreensão, para quem não sabe, é uma coisa assim que você fica meio tenso, sabe? Momento de imobilidade e apreensão. Você não sabe muito o que você vai fazer, você fica ali num estado meio de tensão, algo mais ou menos assim. Muito bem, então aí vem as perguntas, é muito tranquila a atividade, né? De acordo com a crônica, responda, justifique o título do texto, né? Ou seja, justifique o título do texto, né? Qual que é o título? Trágico acidente de leitura. Eu acabei de explicar, né, aqui, ao
recontar para vocês e explicar aqui a crônica. Então, voltem, né, um pouquinho o vídeo aí para vocês. Se não entendeu ainda, se não captou o sentido, voltem, né, ouçam novamente para vocês fazerem essa questão, se vocês não conseguirem fazer, né. Após ler o texto, fica claro que o narrador gosta de ler. Comprova-se afirmativo com frase do texto. Então, como eu já disse para vocês, né, eu também expliquei ali, ele gosta de ler muito, né. O que lá no texto a gente pode... Tá no começo aqui do texto, né, que mostra pra gente o quanto ele sentia prazer em ler, certo? Na questão 4, essa expressão aqui, nem lia, deslizava, foi usada a linguagem conotativa, né, que é o sentido figurado, ou a denotativa, que é o sentido real. Então vamos entender aqui, para quem ainda não estudou essa questão, o que é uma linguagem denotativa e o que é uma linguagem conotativa. A linguagem denotativa, conotativa, é o sentido figurado. Então, por exemplo, quando eu digo assim, aquela menina é uma flor, então eu estou usando um sentido figurado. Uma mulher, né, uma menina, não pode ser uma flor, né? Ela é um ser humano. Mas quando eu falo que ela é uma flor, eu estou comparando ela a uma flor. Porque assim como a flor, ela é bela, ela é perfumada, né? Então eu comparo a menina com a flor, certo? Quando eu digo, aquele rapaz é um touro, né? Eu estou usando sentido figurado, sentido conotativo, ou seja, aquele rapaz é forte, né? Assim como o touro é forte, trancudo, né? Musculoso, sei lá, coisa do tipo, alguma coisa que denota força física, assim também é aquele rapaz, tá? Então, isso é sentido figurado, tá? Então, quando eu digo o rapaz é forte, aí o sentido é real, sentido denotativo. Mas se eu digo que ele é um touro, aí eu estou usando no lugar de figurada, conotativo, tá? Então, quando eu digo a flor tem perfume, sentido denotativo, ou seja, linguagem denotativa. Isso não é sentido figurado, tá? É sentido real. Então, quando ele fala lá no texto, eu não lia, eu deslizava, né? É sentido figurado, ou seja, linguagem conotativa, ou ele de fato estava deslizando, ou seja, ele realmente deslizava ali, né? Estava, sei lá, ele estava sobre um trenó ali, realmente, ele estava num tobogã, é isso que ele estava fazendo? Né? Então, claro que não, ele estava lendo, né? Mas como ele estava gostando muito de ler e querendo... E ele queria... Aliás, o autor ele quer mostrar o quanto aquilo era gostoso para ele, a leitura, né? Quanto aquele momento ali estava sendo prazeroso para ele, ele usa essa expressão. Eu não lia, eu deslizava. Então, já dá para a gente ver que, na verdade, é uma linguagem conotativa, tá? E aí é só explicar, então, por que ele está usando a palavra deslizava, então, certo? Eu já falei também acima, já falei um pouco agora. Componham aí a sua resposta, tá? Resposta de vocês. Escrevam com suas palavras, tá bom? Isso é importante. Então, a palavra abscôndito, lembrando que não é abscondito, não, é abscôndito, tá? Olha o acento aqui, ó. Abscôndito, né? Seba forte é o com. Muito bem. Aparece em letra maiúscula, certo? O autor faz intencionalmente, eu fixo a resposta. Então vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver aqui, ó. Aparece com letra maiúscula e em negrito ainda, né? Então, veja bem, por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem uma intenção, né? O texto é normal, ó. O texto é todo escrito em letra normal, minúscula, né? Tudo. Aí de repente a palavra está tudo em caixa alta, como a gente fala, né? Tudo em letra maiúscula. Isso ele não faz isso à toa. Ou seja, sim, ele faz intencionalmente. Agora vocês vão ter que explicar por quê, né? Não foi justamente por causa dessa palavra que ocorreu ali na concepção metafórica dele, né? Que é uma metáfora, tá? Isso aqui é uma metáfora. O sentido figurado que ele está usando aqui é o sentido da metáfora, figura de linguagem metáfora. Então, não foi por causa dessa palavra que surgiu o acidente trágico, né? Então ele quer mostrar justamente que aquela palavra desestabilizou a sua leitura, né? Ou seja, aquela palavra provocou o acidente. Por quê? Porque aquela palavra
incomodou demais ele, já que ele não conhecia aquela palavra, não sabia o sentido dela. Certo? Então é isso. Chegamos ao fim da semana 5.